Olá, bem-vindos! Hoje, o nosso papo é sobre como a gente pode usar as ferramentas da epidemiologia para enxergar a psicologia de um jeito um pouco diferente. Não só no indivíduo, sabe? Mas em populações inteiras. Vamos basicamente entender os números por trás da saúde mental. E já começamos com uma pergunta que, olha, pode até parecer meio estranha, né? O que estatística tem a ver com psicologia? Poxa, a gente pensa em psicologia e logo vem à cabeça a mente de uma pessoa, as emoções, o comportamento individual. E sim, claro, é tudo isso. Mas acredite, é muito mais. E essa conexão com os números, com a estatística, é bem mais forte e importante do que a gente costuma imaginar. Então, para a gente começar a entender essa conexão, o primeiro passo é abrir um pouco o nosso foco. Sabe, pensar que a psicologia vai muito, mas muito além do consultório, daquela conversa um a um. Ela também olha para a saúde de comunidades inteiras. É exatamente essa a virada de chave. É sair do um e olhar para o todo. É começar a enxergar os padrões, as tendências de saúde mental de uma população inteira. E é bem aí, nesse momento, que os números começam a contar uma história. E uma história muito poderosa. E para contar essa história, tem um conceito central, uma palavrinha-chave: morbidade. Ok, eu sei, não é uma palavra que a gente usa no café da manhã, mas ela é fundamental aqui. De forma bem simples, morbidade é o estudo da frequência, ou seja, o quão comum são certas doenças, certos transtornos e como eles se distribuem por aí, entre os diferentes grupos de pessoas. Tá, mas por que isso importa na prática para a psicologia? Bom, é aí que a coisa fica séria e interessante. É estudando a morbidade que a gente consegue, por exemplo, acompanhar a frequência de transtornos como depressão e ansiedade. A gente consegue medir taxas de ideação suicida. E com esses dados na mão, puxa, aí sim é possível guiar políticas de saúde mental que realmente funcionam. E talvez o mais importante, criar intervenções para prevenir, para agir antes que o problema se agrave. Isso, literalmente, pode salvar vidas. Beleza, então ficou claro que olhar para o todo é importante, né? Mas como é que se faz isso na prática? Como a gente mede? Bom, existem basicamente duas ferramentas estatísticas principais que nos ajudam a entender a saúde de uma população. A pergunta é: como é que a gente transforma essas observações, essas tendências, em dados concretos? A resposta está em duas medidas estatísticas que são chave. Elas têm nomes até parecidos, mas olha, as funções são bem diferentes. A primeira delas é a incidência. Se for para guardar uma palavra aqui, a palavra é novos. Pensa na incidência como se fosse um radar, sabe? Um radar que está ligado para detectar só os casos novos de um transtorno que aparecem num certo período, tipo ao longo de um ano ou de um mês. E a segunda ferramenta é a prevalência. Se a incidência era o radar, a prevalência é tipo a fotografia do momento. Ela não olha só o que é novo. Ela tira uma foto geral e mostra o número total de pessoas com aquele transtorno, juntando os casos novos com todos aqueles que já existiam. Exato. Então, o segredo todo está em entender a diferença entre casos novos e casos totais. É isso que vai separar uma medida da outra. Vamos olhar isso mais de perto. A grande diferença, o pulo do gato, está no que cada uma delas conta. A incidência, por exemplo, tem um foco super específico, um alvo bem definido, que é só uma coisa: Casos novos. Só isso. Ela está medindo a velocidade com que uma condição está surgindo na população. Por isso que ela é um indicador tão forte de risco. Já a prevalência, bom, a prevalência, por outro lado, nos dá uma visão mais ampla, mais panorâmica. Ela olha o quadro geral. Isso porque ela junta tudo, os casos novos mais os antigos. O que ela mede, no fim das contas, é o peso, a carga total que uma condição representa para a sociedade em um determinado momento. Aqui a gente vê isso de forma bem direta, lado a lado. De um lado, a incidência, focada só nos casos novos, do outro, a prevalência, que pega o total de casos que já existem. Gosto de pensar que uma mede o fluxo, a entrada de novos casos, enquanto a outra mede o estoque, o total que já está ali. Ok, então a diferença ficou clara. Mas aí vem a pergunta, né? Por que ter duas medidas? Por que não usar uma só? A resposta é simples. Cada uma serve para uma coisa, para um propósito bem específico. E olha, não é que uma seja melhor que a outra, de jeito nenhum. A questão toda é saber qual ferramenta usar para responder a pergunta certa sobre saúde mental. E essa tabela que resume isso de um jeito perfeito. Vamos ver. Se a gente quer avaliar o risco de alguém desenvolver uma condição, para onde olhamos? Para a incidência.
Por quê? Porque ela mostra o quão rápido casos novos estão aparecendo. Agora, se queremos entender o fardo, o peso geral de uma condição crônica como a depressão, aí usamos a prevalência. Ela nos dá a dimensão do problema como um todo. Agora, Olha, se for para resumir tudo em uma frase só, para levar daqui, é esta: a incidência revela o risco, a prevalência revela o fardo. Uma aponta para o futuro, a outra mostra a realidade do presente. É uma síntese poderosa da utilidade de cada uma. E isso tudo nos leva para uma reflexão final, que eu acho que é a mais importante. Porque, no fundo, entender esses números não é só um exercício acadêmico, sabe? É ter em mãos uma ferramenta muito poderosa. Saber qual é o risco e qual é o fardo dos transtornos mentais pode mudar completamente o jeito que planejamos os serviços de saúde, como criamos campanhas de prevenção e até como uma sociedade decide usar seus recursos para cuidar do bem-estar de todos. Então a pergunta que fica no ar é: